Fala pessoal, e aí vamos lá mais uma aula, né? Aula 5 de derivadas. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas. E para quem quiser aí seguir a gente pelo YouTube, estamos aí, tá? Só ativar o sininho ou se inscrever para vocês terem as atualizações que eu estou fazendo das aulas de cálculo e álgebra, tá ok? Muito bem, vamos aí à parte da derivada, né? Eu não coloquei nenhum conceito assim formal. Aqui, no caso, só a ideia geométrica, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente viu nas aulas passadas o que era uma função ser contínua, né? A grosso modo falando, seria uma função que não tivesse aqui nenhum buraco, nenhum salto, ou seja, pelo próprio nome da palavra, né? Contínua significa não ter nenhum problema aqui, como se eu estivesse andando aqui sem me preocupar com nada aqui, né? Se eu estivesse andando sobre esse gráfico, tá bom? Então, a gente vai considerar uma função contínua, ok? Estou pegando aqui o gráfico da função f. E aí, eu vou selecionar dois pontos desse gráfico, tá? Vou pegar esse ponto aqui, P, e como é uma função, a imagem aqui, né, é o f de P, certo? Então, eu tenho um ponto PF de P, e tem um ponto qualquer aqui que eu vou colocar aqui como sendo x, f de x, tá bom? Então, eu tenho esses dois pontos. Então, por esses dois pontos, pessoal, eu posso traçar uma reta, né? Dado dois pontos, pode-se traçar uma reta. Muito bem, eu vou chamar essa reta aqui de SX, tá? Na verdade, o que acontece? Se eu tivesse pensando nessa função, a parte de cima da função, essa reta estaria furando, né, a parte interior desse gráfico. Se a gente pudesse achurar aqui essa parte de dentro, né, a parte de cima da função, então essa reta estaria furando esse interior aqui da parte de cima da função, certo? Então, a nossa ideia aqui, pessoal, é transformar essa reta que é uma reta secante, certo? Ou seja, que ela está furando aqui esse gráfico em dois pontos, né? A gente vai tentar transformar essa reta numa reta tangente, tá? Então, para ser tangente, eu tenho que ter apenas essa reta tocando em um único ponto desse gráfico da função, tá bom? Mas antes, vamos primeiramente calcular o coeficiente angular dessa reta, certo? Então, aqui, olha, percebo que se eu pegar esse pedaço de reta aqui, tomando esses dois pontos, né? Eu posso fazer aqui as projeções, baixo a projeção aqui, né? E eu consigo, então, esse triângulo, aqui no caso, pegando aqui essa paralela, né? Do eixo X aqui nesse ponto PF de P, né? Então, eu consigo esse triângulo retângulo aqui, ó, beleza? Então, suponha que esse ângulo seja o ângulo alfa aqui, tá? Esse ângulo que está fazendo essa reta secante com essa paralela ao eixo X aqui, tá bom? Vamos supor que esse ângulo seja alfa. Então, como que eu poderia calcular esse ângulo em termos dessas medidas do triângulo retângulo? Bem, aqui eu consigo identificar esse cateto aqui, ó, né? Que seria aqui a diferença entre as abscissas. Então, aqui seria x menos p. Então, eu consigo identificar esse tamanho aqui do triângulo. E essa altura do triângulo que eu consigo identificar? Sim, a altura desse triângulo é exatamente a diferença entre as imagens. Aqui, ó, f de x menos f de p, tá? Então, qual seria aquelas três funções que a gente conhece, né? Seno, cosseno e tangente, né? As relações métricas no triângulo retângulo, que associaria o cateto oposto ao ângulo alfa aqui, né? E o cateto adjacente a alfa seria a tangente, né? Então, tangente de alfa seria cateto oposto, que é f de x menos f de p, sobre o cateto adjacente, que é x menos p. Então, teria esse quociente aqui que a gente já até falou na aula passada, que isso aqui é chamado de quociente de Newton, certo? Mas aqui, na verdade, a gente está relacionando esse ângulo, que é o coeficiente angular dessa reta secante aqui, com esse eixo paralelo a x, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu já sei calcular o coeficiente angular dessa reta aqui secante.
Mas agora a intenção, aqui olhando nessa outra figura, né, a gente tem essa reta secante, e a gente vai fazer agora esse x se aproximar do ponto P, ó. Então, cada vez que eu tomo um ponto aqui mais próximo do ponto P, o que vai acontecer? Essa reta aqui, quando eu traçar, eu verifico que ela vai ser menos secante, ou seja, ela vai estar cortando menos a parte de cima da função. Até chegar no momento, né, quando eu me aproximar muito do ponto P, essa reta secante vai se transformar numa reta tangente ao gráfico, ou seja, o gráfico vai estar somente acima dessa reta, certo? Nesse caso aqui, desse desenho, e aqui passando por esse ponto P, F de P, certo? Então, o que faz a gente fazer essa aproximação que a gente já viu? É exatamente o limite, exatamente, galera. Então, quando eu pego o limite do x se aproximando de P desse coeficiente angular aqui, eu vou ter exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, certo? Então, isso é que a gente vai considerar como sendo a derivada. A derivada de uma função no ponto P vai ser o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto PF de P, tá ok? Então, o cálculo segue exatamente aqui, ó. Limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. Só lembrando, esse quociente de Newton aqui veio, na verdade, da tentativa de achar o coeficiente angular da reta secante. Quando eu passo o limite, então eu estou transformando essa reta secante numa reta tangente, beleza? Então isso aqui é como a gente considera o cálculo da derivada, tá? A gente vai ter duas maneiras de calcular essa derivada, a derivada pontual e a derivada total. A gente vai já ver isso no próximo slide. Então, olha só para ficar mais claro, a definição da derivada, então, seja f uma função e p um ponto do seu domínio, o limite, né? Limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p, quando existe e é finito, a gente vai chamar isso de derivada de f no ponto P, né? E a gente denota aqui f' de P, tá? F' de P. Então, esse aqui que a gente chama de derivada pontual, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer daí para frente para se acostumar com essa definição? Fazer exercícios, tá? A gente vai já ver uma tabelinha constando as derivadas das funções principais, e o que eu vou querer que vocês façam depois de assistir esse vídeo é tentar resolver algumas derivadas utilizando a definição, tá bom? Então, a gente vai dizer aqui que se a função admite a derivada, né, a gente vai chamar que f é derivável ou diferenciável, tá? Dependendo do contexto aí dos livros, ok? Mas, como eu falei para vocês, a gente pode pensar nesse desenho aqui anterior, em vez de pegar aqui um ponto P, a gente pega um ponto X. E aqui a gente dá um afastamento X mais H, tá bom? E a gente pode refazer essas mesmas continhas, porque esse aqui vai ser o f de x, e esse outro carinha aqui vai ser o f de x mais h. E fazendo a conta, a gente vai chegar nessa outra definição aqui, ó. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando o h tende para zero. Então, quando a gente está fazendo essa outra definição aqui, a gente está calculando a derivada da função inteira. Então, por isso a gente chama de derivada total. E é o que a gente vai utilizar essa derivada total para fazer os cálculos da derivada de algumas funções que são principais, que a gente já viu nas funções básicas, tá bom? Mas vamos aqui a alguns exemplos. Calcule a derivada da função f de x igual a x ao quadrado no ponto x igual a 1. Beleza, pessoal? Então, olha só, para calcular a derivada de uma função, a gente vai utilizar a definição de limite, certo? Como aqui é derivada num ponto específico, eu estou querendo aqui no ponto 1, eu vou utilizar aquela derivada pontual, tá bom? Então, f' de 1, né, no caso esse nosso ponto que a gente substituiu pelo 1, vai ser limite de f de x menos f de p, mas o p é 1, então a gente vai substituir. Então, f de x menos f de 1 sobre x menos o ponto é o ponto 1, tá? Quando x tende ao ponto que o ponto é 1 novamente, tá?
Então, a gente tem esse cálculo aqui, beleza? Limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Então, tudo tendendo a 1, porque é nossa definição, beleza? A gente vai substituir, então, a nossa função, né, que é a nossa função quadrática, a gente conhece essa função aqui, que é o x ao quadrado, beleza? Menos f de 1, eu vou ter que calcular a imagem aqui, f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que 1 ao quadrado é 1. Então, por isso eu só substituo a imagem do f de 1 por 1 aqui, tá? Lembrando que tem esse sinal de menos, tá? Beleza? E aqui a gente só repete, x menos 1. Olha só, pessoal, a gente chegou aqui num cálculo que a gente tem o cálculo de limite, né? Com aquele problema, quando eu substituir o x igual a 1 aqui, eu vou ter 0 no denominador, tá bom? Com o zero no denominador, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma simplificação, como a gente viu nas aulas passadas, né? A gente vai utilizar aqui nesse caso a diferença entre quadrados, né? Então, esse x ao quadrado menos 1 se transforma em x menos 1, que multiplica x mais 1. Fazendo a simplificação, que a gente já viu na aula passada, a gente vai ficar só com a função x mais 1 aqui dentro. E essa função a gente já sabe que não apresenta nenhum problema, porque essa reta aqui, né, que a gente sabe que é o gráfico dessa função, ela é contínua. Então, a gente só substitui o x igual a 1 aqui dentro, né? Então, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Então, significa que a derivada da função x ao quadrado no ponto 1 é igual a 2. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangenciando o gráfico dessa função no ponto 1 é 2, tá? A gente vai só fazer um desenho aqui no GeoGebra para vocês terem a noção, né? Vocês poderiam ter desenhado também. A função x ao quadrado a gente já sabe que é essa, tá bom? Eu vou marcar aqui o ponto 1f de 1. A gente sabe que o f de 1 é 1 mesmo. Aqui no caso do GeoGebra, tá, pessoal? Se a gente denomina as coordenadas e coloca uma letra minúscula, ele vai entender que é um vetor. Para isso, para identificar o ponto, a gente sempre utiliza uma letra maiúscula aqui, tá? Então, eu identifiquei esse ponto 1, 1 aqui, que é o que a gente quer, tá? E aí, eu vou pegar aqui essa reta tangente. Vou clicar aqui no ponto e no gráfico, tá? E aqui eu tenho a equação já da reta tangente ao gráfico. Então, perceba aqui, ó, vou aproximar. Vocês percebam que essa reta, ela tá tocando apenas nesse único ponto, tá? Tá tangenciando o gráfico dessa função nesse ponto. E a gente, como a gente já sabe aqui no GeoGebra, já aparece aqui o cálculo da equação da reta tangente, que a gente vai já fazer esse cálculo aqui. Mas a gente percebe que o coeficiente angular é quem? O termo que acompanha o x aqui, que é 2, ó. Que foi exatamente o que a gente achou na derivada, beleza? Então, quando a gente está calculando essa derivada aqui, a gente está calculando o coeficiente angular da reta, beleza? Da reta tangente. Vamos dar continuidade aqui. Olha só. Essa outra função, a princípio, ficaria bem complicado a gente calcular, mas ela é bem simples, tá, pessoal? Então, nossa função é a função raiz de x, né? Que a gente sabe aqui que tem uma restrição para o x tem que ser maior ou igual que zero. E a gente quer calcular a derivada dessa função no ponto 2. Então, novamente, a gente vai utilizar a derivada pontual, tá bom? Limite de f de x menos f de p sobre x menos p quando x tende a p. No caso, o nosso p é o 2, certo? Então, vai ficar limite de f de x menos f de 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2, tá? A gente está só substituindo o ponto, então, o x0 aqui, que é o 2, tá legal? Então, agora a gente vai só substituir a nossa função. Quem é f de x aqui no nosso caso? É raiz de x. Quem é f de 2? F de 2 você vai substituir na função. F de 2 vai ser raiz de 2, tá? A gente só substitui aqui a imagem. Sobre x menos 2 só repete e o limite aqui também, tá bom? Então, a gente já viu que para esse tipo de situação, a gente faz uma substituição
Ou a gente utiliza a diferença entre quadrados, né? Enxergando esse x aqui como sendo raiz de x ao quadrado e o 2 como sendo raiz de 2 ao quadrado. Ou também você pode fazer aqui a racionalização desse termo. Então, multiplica por raiz de x mais raiz de 2 em cima e embaixo. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que ele preferiu fazer foi enxergar esse x como sendo raiz de x ao quadrado e o 2 como raiz de 2 ao quadrado. E utiliza a diferença entre quadrados. Então, vai ficar raiz de x menos raiz de 2 e multiplica raiz de x mais raiz de 2, tá? Simplificando, a gente vai ganhar 1 aqui em cima e aqui embaixo vai ficar raiz de x mais raiz de 2. O que não tem nenhum problema mais agora na função, a gente pode substituir o x igual a 2 aqui tranquilamente. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2. Esse é o coeficiente angular dessa reta. Vamos fazer novamente aqui no GeoGebra, tá? Para a gente enxergar aqui direitinho, tá bom? Para vocês verificarem que não é difícil. A gente vai escrever aqui a função SQRT de x, né? Que é a função raiz quadrada, ok? A gente quer a derivada no ponto 2, então a gente sabe que o ponto, vou chamar aqui de P grande, é o ponto 2,2 SQRT de 2. Deixa eu colocar um vezes aqui para não ter problema. Tá, beleza? Ah, não. É 2 raiz de 2, certo? Tá aí o nosso ponto, né? Então, esse era o ponto que a gente estava querendo calcular aqui no gráfico da função. 2 raiz de 2. Só substituir o ponto 2 aqui dentro da função, tá? Para achar a imagem, beleza, pessoal? E aí a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. Pegar a reta tangente, associa o ponto e associa o gráfico. E a gente já vai ter aqui o coeficiente angular, ó, certo? Que é 0,35. A gente achou aqui 1 sobre 2 raiz de 2. Se a gente pegar aqui a calculadora, só para vocês verificarem que é a mesma coisa, né? Vamos fazer esse cálculo. 1 dividido por 2 raiz. Ai, meu Deus. Olha só, vamos fazer assim. Raiz de 2. Não tá legal. Olha, raiz de 2 é 1,4, tá? Aproximadamente. 1,4 vezes 2. Vamos segurar esse 2,8. Então, a gente tem 1 dividido para 2,8 igual, aqui ó, 0,35, tá, pessoal? Claro que a gente está pegando aqui casas decimais aqui um pouquinho mais elevadas, mas se a gente pegar aí direitinho a raiz de 2, vai dar certinho aí esse coeficiente angular que a gente acabou de achar aí, 0,35x. Então, esse coeficiente angular aqui é o que a gente calcula com a derivada, tá bom? Esse 1 sobre 2 raiz de 2 é o que a gente achou, tá? Então, vamos prosseguir aí. A equação da reta tangente, né? A gente já sabe o coeficiente angular da reta, que é a derivada no ponto. Então, vamos relembrar lá do ensino médio, né? Como que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta, que é aquele m, né? O m é o coeficiente angular. E quem era o coeficiente angular? Era ΔY sobre ΔX, onde isso aqui é a variação de y sobre a variação de x. Mas quem é a variação de y? É y menos y0. E a variação de x? X menos x0, onde esse y0 aqui, na verdade, é a imagem desse x0 pela função f, tá? Então, como a gente já tem o coeficiente angular da reta tangente, que a gente sabe que é a derivada no ponto, no caso, na abscissa do ponto, que seria o x0, tá? Então, substituindo, a gente tem f' de x0 igual a y menos y0 sobre x menos x0.
x0 a gente já conhece, o y0 é só calcular a imagem da função naquele ponto, né? E o f' de x0 é a derivada no ponto. Então, a gente isolando o y aqui, a gente acha exatamente o coeficiente, aliás, a equação da reta tangente, certo? Sem mais problemas. Vamos fazer aqui um exemplo. Antes, vamos verificar aqui a equação da reta normal, que também é oriunda, né, dessa mesma análise. Então, a gente tem a condição de perpendicularismo entre retas, né, que a gente sabe que o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular de uma outra reta que é perpendicular, essa multiplicação aqui desse coeficiente vai dar menos 1, tá? Onde R é perpendicular a S. Então, como a gente já tem o coeficiente angular da reta tangente, que seria a derivada, né? Então, quem seria o coeficiente da reta normal? É só isolar aqui, né? Se a gente chamar ms de m normal aqui, vai ficar menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente, que é f' de x0. Então, o coeficiente angular da reta normal é menos 1 sobre f' de x0. Novamente, substituindo na equação da reta, a gente já tem o coeficiente angular da reta normal, e aqui a variação de y sobre a variação de x, tá? Lembrando que é o mesmo y, mesmo x, para denominar coisas diferentes, tá? Aqui o y seria a reta normal, e lá no outro, esse y aqui seria evidenciando a reta tangente, tá bom? Então, tenham cuidado na hora de... Porque é a mesma equação, só que associando elementos diferenciados, tá beleza? Vamos a um exemplo aqui. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado nos pontos... Aqui eu só coloquei um ponto, mas vocês podem fazer como um exemplo outro ponto, tá? Então, aqui no ponto 1f de 1, certo? A gente sabe que o ponto sempre tem a coordenada x e y, tá? O y associado aqui sempre vai ser a imagem da função no ponto que a gente está fazendo aqui, que seria o x0 igual a 1, tá? Então, a gente sabe que o f de 1 é 1 mesmo, beleza? Fazendo aquela continha, né? O que ele fez aqui foi fazer o seguinte, y menos y0 é igual a f' de x0 que multiplica x menos x0, tá? Só passou esse x menos x0 para o outro lado, primeiro membro. Então, ficou aqui, ó, y menos f de 1, que seria o y0, igual a f' no ponto 1, e multiplica x menos 1, x menos x0, que o x0 é 1, tá? Então, a gente sabe que a derivada de 1, a gente acabou de calcular, era 2, certo? E isso é substituir, então, y vai ser 2 vezes x menos 1, mais 1, que seria esse menos y0 aqui, vai passar para o outro lado, mais y0. Fazendo a continha, a gente tem que o y é igual a 2x menos 1, tá? Que foi exatamente o que a gente encontrou no GeoGebra, né? Quando a gente fez a primeira... Vamos só fazer aqui novamente para vocês verificarem que é exatamente a mesma coisa. Então, aqui nós temos o ponto x, a função x ao quadrado, né? X igual a x ao quadrado. A gente vai ter o ponto de coordenadas 1, que seria 1f de 1, mais o f de 1 é 1 mesmo, tá? E a gente vai ter aqui a equação da reta tangente nesse ponto. Então, associa o ponto e o gráfico da função, e tá aqui a equação da reta tangente, ó, 2x menos 1. E foi exatamente o que a gente achou aqui no cálculo, tá? E vai ficar como exemplo para vocês fazer aqui, achar a equação da reta tangente no ponto menos 1, f de menos 1, tá? Nesse ponto aqui. Percebo que agora, como a parábola ela é simétrica, né? Aqui nesse outro ponto a gente vai ter uma reta decrescente, tá? Mas aí vocês façam direitinho o cálculo dessa equação. Bem, pessoal, então fazendo essa mesma motivação aí, essa derivada total aqui que nós vimos, tá? Só voltando aqui, ó, eu consigo calcular as derivadas de funções, que são aquelas funções básicas que a gente viu, tá? Então, utilizando essa equação aqui, limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, tá? Então, a gente fazendo esse cálculo,
a gente consegue achar todas essas derivadas aqui de funções arbitrárias. Então, no caso aqui, função potência, né? Função potência, f de x igual a x elevado a n, com n diferente de menos 1, tá? A gente vai achar aqui que a derivada vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Para vocês verificarem aqui, eu gostaria que vocês fizessem o cálculo para a função f de x igual a x ao quadrado. O que vocês vão encontrar? 2x, tá? E depois faço para a função x ao cubo, ok? Vai encontrar o quê? 3x elevado a 3 menos 1, que dá 2. Então, é 3x ao quadrado. Então, eu gostaria que vocês fizessem pelo menos essas duas e depois a gente já consegue se convencer dessa regra de derivação aqui para a função x elevado a n. Só lembrando que a gente sempre pega o n diferente de menos 1. Por quê? Para o n igual a menos 1, a gente tem a função 1 sobre x, tá? E para a função 1 sobre x, a derivada já vai mudar. A derivada vai ser menos 1 sobre x ao quadrado, que a gente vai fazer a demonstração. Vamos aqui para a demonstração, olha só. A gente novamente substitui, a nossa função agora é 1 sobre x, tá? Então, quem vai ser f de x mais h? Vai ser 1 sobre x mais h, certo? Menos f de x, que é a própria função, sobre h, quando o h tende a zero, beleza? Então, aqui só estou substituindo na derivada total, tá, pessoal? Para a função 1 sobre x. Vocês podem fazer aí com mais calma e verificar aqui esse quociente, tá bom? Aqui o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai tirar o MMC entre x mais h e x, que é o produto, né? X vezes x mais h. Vai pegar a mesma regrinha lá de fração, tá? Pega esse novo denominador e divide pelo anterior. Vai dar só o x aqui, ó. Então, x vezes 1, x. X vezes x mais h dividido por x, vai dar x mais h. Então, menos na frente, abre parênteses, 1 vezes x mais h, que dá x mais h mesmo, tá? E repetiu aqui esse outro denominador. Agora, fazendo aqui, ó, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Quando eu multiplicar pelo inverso da segunda, esse h vai estar aqui nesse denominador, tá bom? Foi o que nós fizemos aqui. E aqui fazendo a simplificação, ó, x, aí aqui vai fazer o jogo de sinais, né? Menos x, menos h. Então, x menos x dá zero, vai ficar menos h só aqui em cima. E esse h veio para cá para baixo, por quê? Divisão de fração, tá? Simplificando aqui o h com h vai dar menos 1. E aqui embaixo ficou só x vezes x mais h, beleza? E agora a gente faz o limite aqui, h tendendo a zero, né? O h tendendo a zero, a gente substitui e vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, que é exatamente a derivada de 1 sobre x. Ó, então a gente tem aqui essas duas funções que são as funções polinomiais, né? A gente tem as funções trigonométricas, seno e cosseno, lembrando que aqui nesse caso a gente vai precisar dos limites fundamentais que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Então, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. E eu gostaria muito que vocês fizessem essa demonstração que eu já até comecei na aula anterior, beleza? Para a função exponencial e para a logarítmica, a gente precisa daquele outro limite fundamental para exponencial, porque a gente vê que a logarítmica fica dependendo apenas do limite fundamental da exponencial mesmo, né? E que também vai ficar como exercício para vocês fazerem a demonstração dessas propriedades aqui. Então, a derivada da exponencial de x é a exponencial de x mesmo, né? E a derivada do ln de x é 1 sobre módulo de x, tá? Tudo isso dá para vocês demonstrarem utilizando os limites fundamentais. Nesse caso aqui, o limite fundamental do seno, limite fundamental do cosseno, limite fundamental da exponencial e limite fundamental da exponencial mesmo, tá bom? Então, vocês vão utilizar aquele limite lá do hzinho e vai fazer essas continhas aqui, beleza? Qualquer coisa, comenta aí nessa parte de comentários para ver quem não conseguiu, que a gente vai dar uma outra pincelada aí num outro vídeo, tá bom? Bem, e aí com isso, pessoal, a gente consegue demonstrar as propriedades de derivação, tá bom?
e que não é muito difícil, tá? As demonstrações também estão no livro texto. Qualquer livro de cálculo vai possuir essas demonstrações, tá bom? Utilizando aquele mesmo limite que a gente viu, tá? E utilizando também propriedades de funções, né? Então, no caso aqui, derivada da soma é a soma das derivadas, ok? A derivada de uma função vezes uma constante, o que vai acontecer? Lembra aquela propriedade de limite que quando a gente faz o limite de uma constante vezes a função, a constante sai? Então, é a mesma coisa, porque a gente está calculando um limite aqui, né? Então, a constante sai da derivada e a derivada fica somente da função, tá bom? Derivada do produto, aqui já vai ter um asterisco, tá? Isso aqui vai ser uma regra de derivação do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, repete, né? Vezes a derivada da segunda. Então, fica essa derivada desse produto aqui dessa forma, tá? Aqui na demonstração já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas aí você tenta fazer inicialmente, depois não conseguiu, dá uma olhada no livro texto para ver como é que faz, tá? A derivada do quociente também vai ser um pouquinho mais difícil, beleza? A gente vai ter que associar alguns termos, na verdade, introduzir alguns termos dentro do quociente de Newton para que a gente consiga, então, verificar essa demonstração, tá? Então, vai ser derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Então, perceba que aqui no denominador, a função não tem derivada aqui, tá? Não tem derivada, é só a função mesmo, é a função ao quadrado, ok? E uma outra propriedade bem importante também que vocês vão ver é a derivada de função constante, tá? Uma derivada de função constante é zero, e isso vocês conseguem verificar também pela definição de derivada, tá? Vocês podem fazer como demonstração. Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre derivadas. Todos esses assuntos vocês podem ver aí no Guidorize, né? Um curso de cálculo volume 1. Mas também tem outras situações aí no Stuart, também cálculo volume 1. E aí vocês também podem estar pegando a coleção GeoCiese, 8ª edição, que trata de limites e derivadas, beleza? Então, para mais dúvidas, qualquer coisa, aciona a gente no YouTube. Valeu, pessoal, bom estudo.